Então vamos lá, galerinha. Vamos ver, vamos começar conhecendo aqui os materiais que a gente precisa para começar a fazer trabalhinhos com lápis aquarelável, tá? Olha como é legal a gente desenhar com lápis aquarelável. A gente precisa de bem pouca coisa, né? Tudo que a gente precisa está aqui na minha frente, ó, aqui na minha mesa, tá? É muito legal o lápis aquarelável também, porque por ser prático, vocês podem levar ele para qualquer lugar, tá? Se vocês forem viajar com o pai, com a mãe, com os tios, com os avós, podem levar na casa dos primos, dos amigos, vão para um restaurante, né? Vocês podem levar e podem se divertir, porque é bem fácil de carregar, né? E não precisa ficar lá no celular vendo YouTube, vendo coisa que não agrega muito valor para vocês, não que no YouTube não estejam, não, a gente não consiga ver coisas bem legais, né? Mas geralmente a gente fica ali desperdiçando um tempo o qual a gente poderia estar aproveitando para desenhar e para aprimorar as nossas habilidades e o nosso talento. Então vamos lá, galera, vamos começar conhecendo aqui os materiais para a gente poder fazer trabalhinhos com lápis aquarelável, tá? Vamos começar falando sobre os lápis, tá? Existem diversas marcas de lápis aquarelável. Eu tenho essa daqui que eu comprei no supermercado, tá? Mas tem marcas tem da Faber, tem da Giotto, enfim, vocês podem buscar aí em qualquer loja de material escolar, tá? Qualquer bazar, qualquer loja de artigos de belas artes também tem, tá? Não precisa ser uma marca muito cara para a gente começar. Existem lápis profissionais, mas também existem lápis da linha escolar, que é essa linha aqui que a gente vai utilizar aqui no nosso curso, tá? Gente, eu tenho um estojinho aqui com 12 cores, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cores, tá? É o estojinho que eu utilizo aqui para os meus trabalhinhos, tá? Para dar aula para os meus alunos, tá? E qual que é a diferença do lápis aquarelável para o lápis de cor normal? É o grafite, tá? Na verdade, o lápis de cor normal, ele é feito com um grafite, né? Um grafite especial, um grafite colorido. E o lápis aquarelável, no lugar de ser grafite, ele é uma aquarela, né? Ele é como se fosse aquela tinta de aquarela que a gente conhece, que vem num tubinho, ou aquelas pastilhazinhas, né? Que a gente encontra também nas lojas de materiais escolar, que vocês já devem ter trabalhado, ou até a têmpera, que é um tipo de tinta aquarelável. É a mesma coisa, só que ele está seco aqui dentro, né? Ele pinta como se fosse um lápis de cor normal, mas depois a gente consegue aguar ele e aquarelar, e aí a gente consegue aquele efeito bem legal da aquarela que a gente já vai ver daqui a pouquinho, tá? Uma coisa importante, por isso aqui ser uma tinta, tá, de aquarela, ele é o miolo dele, o grafite dele é muito sensível. Então, eu vou dar uma dica aqui para vocês começarem a trabalhar, que é a parte de apontar, tá? Vocês não podem apertar assim o lápis e fazer com muita força, porque essa pontinha aqui ela quebra muito fácil, porque isso aqui é muito suave. Então, sempre que vocês forem apontar o lápis de vocês têm que fazer bem suave, tá? Coloca, dá uma meia voltinha, tira, vê se está legal, coloca, dá outra meia voltinha, tira, vê se está legal, sempre de meia em meia voltinha, tá? Não adianta ficar apertando para fazer muito rápido, porque vai quebrar, tá legal? Bom, então vocês viram também que o outro elemento que a gente precisa aqui é um apontador, né? Agora vou deixar de lado aqui os meus lápis, o meu apontador, e vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o papel. Eu tenho aqui um bloquinho de papel, tá? Papel da marca Canson, tá? Vocês podem encontrar essa marca também em qualquer loja, mas existem outras marcas também. O importante para a gente começar a fazer o nosso trabalho aqui com lápis aquarelável é que vocês busquem um papel de gramatura 200, tá? 200 gramas por metro quadrado, tá? Então, o que isso quer dizer? Que é um papel... Opa, aqui até tem um desenho antigo aqui, ó, de um aluno que estava trabalhando nesse bloquinho. Deixa eu colocar de lado aqui. É um papel, vamos tirar uma folha aqui, tipo um papel de desenho, né, que vocês compram na livraria, mas um pouquinho mais grosso, tá? Geralmente o papel de desenho tem 110 gramas. Esse aqui
tem 200 gramas. E ele é mais fino do que o papel de aquarela normal, porque o papel de aquarela normal, quando a gente vai trabalhar com tinta de aquarela, a gente precisa trabalhar com mais água em cima do papel. Então o papel precisa ser um pouquinho mais grossinho. Já esse aqui é um papel não tão fininho, mas também não é muito grosso, tá? E eu já vou mostrar para vocês também por que a gente não quer um papel tão grosso. Até pode ser um papel de aquarela, mas esse aqui é melhor depois para a gente poder copiar alguns desenhos assim. A gente vai colocar em cima e copiar, tá? Então busquem aí para fazer os trabalhinhos de vocês um bloquinho de papel 200, tá? 200 gramas por metro quadrado, tá? Isso significa o grossor do nosso papel. Vamos deixar aqui de lado o papel. Aqui. O que mais que a gente vai precisar? Bom, a gente vai precisar uma borracha, um lápis para fazer os nossos desenhos, tá? Eu utilizo aqui, ó, vocês podem ver que o meu já está bem usado, é um lápis 6B, tá? Que é um lápis que tem um grafite mais macio. Se vocês tiverem ou quiserem comprar um lápis 6B, legal. Se vocês não tiverem, vocês podem usar o lápis que vocês têm em casa também, que vai funcionar da mesma forma, tá bom? Depois a gente precisa de uma borracha aqui para apagar os nossos traços, se a gente quiser. Aí eu separei aqui 2 tipos de pincéis, tá? Um com a ponta um pouco mais fininha, que é um tamanho 0, e o outro com a ponta um pouquinho mais gordinha, que é com tamanho 4. Vocês podem usar, eu recomendo aí do 0 ao 6 para fazer um trabalhinho ilustrativo assim numa folha de papel do tamanho dessa, que é uma folha A4, tá? Além disso, tá? Pincéis maiores do que o tamanho 4, 6, eles já são pincéis mais voltados aí para a técnica da aquarela, da tinta, né? Com pigmento, com bastante água e não para o lápis aquarelável. Vocês já vão entender também um pouquinho melhor daqui a pouquinho, tá? Um guardanapinho para a gente secar, um copinho com água, né? Que a gente vai umedecer o nosso pincel, tá? E outras 2 coisas legais, tá? Que eu recomendo eu sempre gosto de trabalhar em cima de uma prancha, tá? Uma prancha não direto na mesa. Pode ser, essa aqui é uma prancha de papelão preto que eu tenho aqui em casa, tá? Mas vocês podem utilizar uma prancha de madeira ou mesmo um pedaço de papelão de uma caixa de papelão que vocês tiverem em casa, tá? E a minha última recomendação vocês vejam que aqui embaixo eu tenho uma toalha de plástico, né? Que eu cubro a minha mesa aqui, porque aí a gente pode fazer sujeira e a gente não vai estragar a mesa de casa, tá? Ou a mesa do lugar onde a gente estiver. Então eu sempre cubro aqui com uma toalhinha de plástico. Gente, de material é isso, e agora vamos começar a ver como funciona, né? Como é que a gente faz para pintar com lápis de aquarela.